Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius. No episódio de hoje eu tô trazendo uma convidada super especial, que é a Aline Davi. A Aline ela foi minha professora na São Camilo, durante minha graduação de nutrição. Aline, seja muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar um pouquinho para quem está escutando a gente. Perfeito, obrigada Vinícius pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Meu nome é Aline, enfim, como vocês já sabem, eu sou nutricionista. Eu me formei também pela São Camilo. Eu tenho mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP. E eu atuo também em consultório, além de, enfim, dar aulas em graduação, em pós-graduação também. Aline, para a gente começar a nossa conversa, você poderia falar um pouquinho da sua história na nutrição, né? A escolha da sua área e como que você pegou a paixão pela área? Claro. Na verdade, quando eu me formei, eu acho que aquela grande indecisão, né? Que todo mundo tem, que todo mundo não sabe para onde seguir, o que fazer. Isso é tradicional e é normal em qualquer tipo de recém-formado. E aí eu comecei, eu já tinha uma grande ideia de fazer mestrado, até porque eu já fazia iniciação científica na época, né? Então a minha vontade de fato era seguir, foi o que eu fiz na área acadêmica também. Só que eu não queria apenas estar na área acadêmica, a minha vontade também, claro, era exercer a minha profissão, né? Afinal, acho que é mais do que justo. E nesse sentido, eu comecei a trabalhar numa academia perto da onde eu fazia o mestrado, que foi na USP, e tinha uma academia bem perto, bem próximo, que eu conseguia ir para lá. Então, a minha primeira oportunidade, na verdade, claro que a gente tem indicação de amigos, né, amigos de amigos, eu fazia algumas consultas na casa das pessoas, mas era algo mais esporádico. Então, o que eu mais costumava atender de verdade era nessa academia. Então, foi aí que eu acho que despertou um pouco mais esse meu interesse para a parte de esportiva. Eu costumo dizer que eu ainda não consegui definir um nicho meu, e nem sei se eu quero definir, porque, na verdade, eu acho que é uma grande importância da nossa carreira atuar em vários segmentos. Então, eu atendo pacientes que visam hipertrofia muscular, rendimento esportivo, eu atendo pacientes que visam qualidade de vida, então da área de nutrição clínica, eu atendo pacientes também da área de saúde materno-infantil. Então, eu gosto muito de ter um conhecimento em todas essas áreas e nada contra quem trabalha com uma área só, né? Eu acho que também é um ponto interessante, mas eu gosto muito da nutrição, então eu acabo atendendo vários pacientes em vários desses segmentos. Então, na verdade, eu comecei especialmente mais na nutrição esportiva, só que, para ser bem sincera, quando a gente fala numa academia, nós não temos atletas de ponta ali. A grande maioria das pessoas que estão buscando um atendimento são pessoas que às vezes é um paciente idoso, um paciente que apresenta sobrepeso e obesidade, e ele quer uma ajuda. Então, eu acho que quem tem aquela ideia que quem atende em academia é nutricionista esportivo é um grande erro, porque na verdade nós temos ali pacientes que necessitam de uma orientação muito mais clínica do que esportiva de fato, né? Então, é importante que a gente saiba disso também. Inclusive, para aquelas pessoas que amam esportiva, assim como eu também, tem que ter toda uma certeza absoluta de que para esse tipo de paciente, a gente precisa também saber muito bem a parte da nutrição clínica, porque não adianta pensar só em recurso ergogênico, pré-treino, intratreino, pós-treino, porque na verdade o paciente ele é muito mais amplo do que isso, né? E Aline, continuando um pouquinho ainda sobre graduação, você poderia passar algumas dicas, né, para quem acabou de se formar e às vezes está um pouco perdido da área que seguir? Então a pergunta que eu sempre faço, né, para os profissionais é: me formei, e agora? Perfeito. Eu acho que realmente existe, né, essa dúvida, essa angústia, e eu tenho total certeza que o estudo é um ponto que é fundamental. Então, sempre que vocês, que sejam, ou enfim, pessoas que estão escutando, que são recém-formadas e recém-formados, o estudo é um ponto diferencial. Até porque na faculdade nós temos basicamente 3 anos, porque um ano é só estágio, né? Lógico, depende da faculdade, mas normalmente é isso. E em 3 anos é impossível você saber desde o começo de anatomia, bioquímica, fisiologia, patologia, dietética, nutrição esportiva, nutrição saúde coletiva, UAN. Então são centenas de áreas, né? Centenas não, mas dezenas de áreas que é impossível que o professor, a faculdade ensine isso de modo 100% completo.
Então, a faculdade é uma base, é um pontapé inicial. E para quem quer se diferenciar, não tem o que fazer. É obrigatório que vocês tenham um estudo a mais, uma diferenciação a mais, um conhecimento a mais, porque a faculdade ela é a base da base. Então, a gente mostra para vocês tudo que existe para que vocês tenham uma possibilidade de atenderem em vários segmentos. Então, tem a nutricionista que gosta da área de saúde coletiva, alguns que gostam da parte de UAN, outros de marketing, outros de esportiva. Então, nós temos hoje em dia uma quantidade muito maior de segmentos, até pensando em saúde da mulher, fertilidade, nutrição na parte oncológica. Então, tem dezenas de áreas que são super interessantes. E a minha dica inicial é que, para quem sai, pelo menos assim, no meu ponto de vista, é que se especialize mais na área de nutrição clínica. Porque quando você começar a atender pacientes de nutrição clínica, vai começar a surgir um paciente que tem dislipidemia, juntamente com outro paciente que tem diabetes, que tem de repente uma esteatose hepática, que tem alguma alteração renal, e você vai começar a entender mais, ou até mesmo perceber o que você mais gosta. Então, de repente, eu gostei mais de atender pacientes voltados para a estética, tudo bem. Não, eu gosto mais de pacientes voltados para doença renal. Então, eu acho que quanto mais você souber da nutrição clínica e ir para o mercado de trabalho, você começa a perceber o que você gosta mais ou menos. E aí é muito clássico, porque você vai perceber, puxa, não gosto de atender paciente que visa estética. Ou não, eu gosto. E isso você vai só conseguir definir quando você for para a prática, né? Não tem como você testar alguma coisa sem você realmente atender esse paciente. Mas a minha dica é que vocês tenham conhecimento adicional, não tem como ter um conhecimento amplo só com o que é oferecido na faculdade, isso é inviável, é impossível. E a questão você tem um norte que é muito bom, né? Então a gente precisa saber o que iremos fazer, mas por mais que vocês não tenham total conhecimento após a faculdade, logo após a faculdade, é importante que vocês não tenham medo de errar, que vocês não tenham medo de testar. Então, o ponto principal vai com medo mesmo, começa a atender, atende amigo, amigo de amigo, atende pessoas que você talvez esteja mais próximos, e depois vocês vão tentando atender um paciente ou outro. E a questão quando você atende um paciente, logo após, você tem a possibilidade de estudar aquele caso clínico. Então, atendi um paciente que tem alguma doença específica que eu não conheço. Alguma doença que, de repente, eu nunca ouvi falar, que eu não aprendi na faculdade, que eu não tenho nenhum domínio. Tudo bem, né? Então, de repente, você pode até fazer um questionário pré-consulta para o seu paciente, que você entrega para ele antes, e ele vai te falar, eu já tenho essa doença, essa condição clínica, e dá tempo de você estudar um pouco antes. E depois que o paciente estiver contigo na consulta, você pode investigar um pouco mais, perguntar um pouco mais, e nada impede que você, a cada paciente, estude sobre aquela condição clínica. E aí, com isso, você vai ganhando cada vez mais bagagem, né? Aos pouquinhos, vocês acabam ganhando esse conhecimento, que é um ponto principal. Só que não fiquem com medo, receio, eu não sei como fazer, eu não sei como pedir um exame, eu não sei como formular algum tipo de suplemento, algum tipo de fitoterápico, ou o que seja. O importante é tentar, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de cursos, vários tipos de pós-graduação que ajudam muito. Eu sei que muitas vezes tentar sozinho é difícil, porque você não sabe nem por onde começar, nem o que fazer, e realmente é angustiante. Eu digo por mim, porque na minha época que eu me formei, não tinha essa possibilidade de várias pós-graduações, tudo que tinha era muito caro, né? Então, eu sei que é difícil mesmo para quem começa sozinho, mas hoje a gente tem muita possibilidade de muito tipo de ensino online, o que facilita muito. Então, independente de onde você mora, você consegue ter um bom conhecimento. E claro que as presenciais são ótimas também, né? Então, existe uma ampla possibilidade que antigamente não tínhamos. Então, isso gera uma grande possibilidade e é importante que vocês façam esses cursos, seja pós-graduação, curso online, o que for, para que vocês tenham esse conhecimento e aí vão juntamente com isso para a prática clínica. Você levantou um ponto, né, que seria de curso online. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, mas dos seus cursos online, né, falar um pouquinho sobre eles. Mas antes, eu queria entrar num assunto que é gestão de tempo.
que é um assunto que eu já abordei aqui. Então, Aline, como que você faz, né, para distribuir seu tempo? Pensando na docência, em cursos online, pós-graduação, enfim, entre outras atividades que você tem, como também a consulta nutricional. Sim, sim. Realmente tem que ter organização, né? Tem que ter um pouquinho de planejamento. Eu não sou a pessoa mais organizada, creio eu, mais disciplinada para isso, mas eu procuro dividir, então eu já sei previamente a minha carga horária, né, na faculdade, por exemplo, né? Então, esse semestre eu sei que eu dou aula de quinta e sexta, por exemplo, né? Então eu já sei que na quinta e na sexta de manhã eu terei a manhã destinada para isso. Só que eu sei que, por exemplo, na quarta-feira, eu tenho um dia que eu não dou aula, então eu foco para atendimento clínico. E aí, na segunda e na terça, é claro que eu também tenho os estágios para ir, né, atrás dos alunos, então eu costumo dividir um pouco os meus dias, seja de um pouquinho de segunda, um pouquinho, depende muito da semana. Então, assim, eu não tenho horário fixo para que eu vá até os estagiários, porque até por conta disso, eu preciso falar com o local para ver que dia que eu posso ir, então eu não tenho dia fixo para isso. Mas em relação aos cursos, eu sempre procuro fazer de segunda a domingo, praticamente, porque a demanda é grande, eu tenho que elaborar muita aula, muito conteúdo. Então, é claro que eu costumo tirar algumas horas do sábado, algumas horas do domingo, e dependendo até da semana, eu consigo tirar o sábado inteiro, o domingo inteiro, mas isso varia bastante, porque, por exemplo, agora eu estou numa época que a gente faz vários tipos de conteúdos extras para o curso. Então, durante 3 semanas eu estou assim, focada 100% para conseguir elaborar esses materiais. Mas normalmente eu procuro deixar aí uns 2, 3 dias para os meus alunos do curso online, mais uns 2 dias para os alunos da graduação, mais uns 2 para os estagiários, né? E um para atendimento. Então, eu acho que a gente tem que se organizar, nesse sentido é importante, né, que a gente tenha uma determinação de horários para isso, porque facilita. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma grade, né, de horários mais organizadinha do que a minha, mas eu tento fazer assim o que eu consigo. De repente, eu sempre coloco isso em agenda, sempre coloco isso enfim, agenda online, né, para que eu tenha uma organização, mas eu tento fazer dessa maneira. Com planejamento, né, a gente consegue ir encaixando, né, as atividades. Ah, consegue, gente. Eu costumo dizer assim, ó, que o ser humano ele é muito adaptável. Independente da condição que você está vivendo, eu acho que a gente pode ser melhor do que a gente foi ontem. E é totalmente adaptável, a gente consegue se adaptar facilmente, ou não tão facilmente, mas a gente consegue se adaptar. A questão é querer, ter vontade. Porque o que você desejar, eu digo por mim, né, o quanto que eu consegui mudar e melhorar ao longo dos anos, é algo de fato que é expressivo, que é significativo. Então a gente consegue. Te garanto que é só querer que a gente consegue mudar, sim. Com certeza. E Aline, entrando um pouquinho agora na parte de cursos, né, online, como que isso entrou na sua vida, né? E como que foi a recepção do pessoal? Deu pra ver que todo mundo tá amando seus cursos, né? E fazendo seus cursos. Se puder falar um pouquinho disso. Obrigada, Vinícius. Então, assim, né, o que acontece? Eu comecei mais ou menos há 2 anos atrás. Na verdade, na faculdade, eu sempre dei, uma das disciplinas que eu dou é de bioquímica. E aí eu recebia muito, assim, direto, aluna e aluno no final da faculdade, lá no quinto semestre, sexto semestre, ou até nos estágios, falando assim, puxa vida, que pena que eu não dei atenção para bioquímica. Que pena que eu não consegui, porque agora eu vejo como é importante saber bioquímica para avaliação de exames laboratoriais, para definição de suplementos alimentares, tanto em esportiva quanto em clínica. Puxa, eu queria tanto voltar lá no primeiro semestre, segundo semestre, eu não tinha maturidade para aquilo. Ah, por que você não faz um curso ali no presencial? A minha ideia inicialmente era fazer um curso presencial. Só que eu acabei assim meio que deixando, agora não deu, esse semestre não deu, o semestre que vem não deu também, eu fui meio que empurrando isso. E aí, chegou para mim eu comecei a verificar isso na internet, né, pessoas fazendo curso online, e chegou para mim uma oportunidade de uma amiga minha dizendo: olha, você não tem vontade de fazer um curso online voltado para a sua área de nutrição? Eu falei: olha, nutrição, por enquanto, eu acho que eu quero sentir primeiro a bioquímica, porque eu queria muito que as pessoas entendessem a importância da bioquímica para a nutrição, porque eu vejo muita coisa errada de nutricionista que faz
prescrição errada porque não tem uma base boa de bioquímica. Então, a minha ideia foi essa, de tentar justificar e mostrar e comprovar o quanto que a bioquímica é fundamental para uma prescrição nutricional adequada e assertiva. E aí esse curso foi ganhando força, foi ganhando força. Hoje eu tenho mais de 3 mil alunas e alunos, e eu comecei a perceber que por conta desses alunos, eles iam me pedindo, olha Aline, mas a bioquímica é importante, é fundamental, a gente já consegue fazer condutas nutricionais melhores, só que a gente tem dúvida nesse segmento de nutrição clínica, nessa doença, nesse segmento de nutrição esportiva. A gente quer saber como fazer um formulado, como fazer uma prescrição de algum tipo de formulação de vitamina, mineral, nutracêutico. Então, a cada dia, praticamente, eu recebia uma angústia nova. E aí eu fui ampliando esse curso, fui ampliando, até que chegou uma hora que a bioquímica está presente ainda, ela sempre estará, mas ela é uma parte, é como se fosse uma sementinha que foi plantada. A bioquímica é a sementinha que está lá na raiz, lá embaixo ainda. Só que eu acabei criando uma árvore, né, com vários ramos e frutos e flores, porque a nutrição é muito mais do que a bioquímica. Ela é fundamental, mas ela tem vários bracinhos, né, vários segmentos. Então eu fui ampliando esse curso e até agora que amanhã inclusive abre inscrição para o meu curso, que é segunda-feira, nós teremos um novo nome desse curso, que é Nutrição Aplicada da Teoria à Prática. Isso porque existe uma necessidade que eu fui sentindo ao longo desses 2 anos, que vocês me pediram, os alunos, né? Pensando em tratamento, como que eu atendo um paciente que apresenta diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Só que eu sei que o paciente não tem só diabetes, ele tem também, junto com isso, ele tem uma esteatose, ou ele tem uma doença renal que veio por conta desse diabetes. Então, o paciente, ele é algo muito complexo, que não tem como explicar só com a bioquímica. Então, por conta disso, eu segmentei em várias áreas. Então, tanto da parte renal, a parte de gastrointestinal, a parte psicológica do paciente, as emoções, pensando também em questões de tratamento, doença renal crônica, renal aguda e etc. Então, até foi um comentário de alguns alunos que ficou parecendo uma pós-graduação de nutrição clínica. E é esse que é o foco mesmo, né? Tentar ensinar vocês toda a nutrição para que quem fizer o curso consiga aplicar isso na prática clínica e ter uma conduta totalmente assertiva. Perfeito, Aline. E esse era um dos pontos, né, que eu tinha marcado aqui para comentar com você, da importância da bioquímica, e a gente vê claramente isso no curso que você está apresentando, né, pro pessoal. E Aline, falando um pouquinho de leitura, né, que é um assunto que eu sempre trago aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da leitura na sua vida e qual que tem importância, né, até hoje, para continuar ampliando os conhecimentos e também ficando atualizado, né, de uma forma geral. Maravilha, perfeito. E é isso mesmo, né, Vinícius? Porque a leitura, ela é fundamental, crucial para a gente que é da área da saúde. Todo dia nós temos novos tipos de artigos científicos, de leituras novas obrigatórias, e isso é um ponto que se faz necessário. É claro que nós temos muita informação nas redes sociais, em vídeo, em podcast, que é super interessante, que ajuda muito, né? Mas é fundamental também que a gente tenha junto a isso, então eu acho que são ferramentas excepcionais, que vale a pena a gente investir, mas também é importante ir um pouquinho além, né? Então fazer uma leitura de artigo científico, que seja um por semana, que seja um por mês, mas é importante que a gente tenha essa vontade, né, esse hábito. Até porque quando a gente começa a ler mais artigos científicos, ou de repente livro também, por que não, né? Nós temos vários livros aí que são interessantíssimos, a gente começa a ter um pensamento crítico maior. E nada é melhor do que você ler vários artigos e perceber qual que é a diferença entre eles, como que cada autor pontua a sua colocação. E depois, com o tempo, você vai ficando um pouquinho mais crítico em relação a isso, até mesmo em relação às técnicas que foram feitas, como que esse autor fez esse trabalho. E isso é importante para que você saiba avaliar a qualidade de um trabalho científico. Então, isso não vem do dia para a noite, é claro, né? Acho que são anos e anos de leitura. E realmente, eu lembro que quando eu era aluna de graduação, quando algum professor passava para mim algum artigo científico, eu já pensava assim, ai não, aquele artigo chato, que é difícil de ler, que eu não entendo nada.
eu só consigo ler a conclusão, e a conclusão, olhe lá, né? Porque a conclusão sempre fala assim, mais trabalhos devem ser feitos. Então, para mim, era algo que angustiava muito. Eu não entendia nada da metodologia, então é algo que é angustiante. Então, mas a questão é, quanto mais você vai enfrentando esse receio, esse medo, essa angústia, que é algo difícil mesmo, ao longo dos anos, isso vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil. Porque você vê tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que uma hora você começa a assimilar de modo mais adequado. Então, por mais que ler artigo é algo, talvez no começo, mais chato, mais maçante, mais difícil, eu sugiro que vocês tentem essa leitura, porque ela é interessante. Nem que for um por mês, ou que você gosta mais de livro, tudo bem que você faça uma leitura de livros. Eu costumo sempre orientar para conseguir ler de verdade, que tenha um comprometimento. Então, que de repente você pegue um livro de 1000 páginas e você separe 1000 páginas ao longo de 355 dias aí do ano, né? 365 dias do ano. E aí você vai separar isso, vai dar mais ou menos aí 3, 4 páginas por dia. E é pouco, né? Então, pensa que um livro gigantesco de um conteúdo enorme de 1000 páginas, você consegue ler aí facilmente ao longo de todo o ano. Só que tem que ter disciplina, não adianta, gente. Tem que ter disciplina, tem que ter programação para que vocês façam essa leitura. Então, pode assustar, de repente, um livro de 1000 páginas para que você leia aí ao longo do ano, né? Mas é um ponto que muitas vezes, quando você separa ao longo dos dias e tendo um comprometimento, é algo que você, de fato, vai levar para você. Então, leia com cuidado, leia com atenção, não leia só por ler, não pense em volume. A questão é, a velocidade não é o que mais importa, a velocidade da leitura, mas que você se mantenha constante naquilo que você se programe para que você faça leitura, do que você achar mais interessante. E hoje a gente tem muito livro bom, né, em nutrição, ou, enfim, em áreas semelhantes, mas é importante que vocês tenham essa visão, essa leitura. Aline, para a gente finalizar, eu separei mais um tópico, que seria, como você comentou, né, a nutrição tem diversas áreas, né, então, de atuação, mas eu queria falar especificamente agora de docência. Se você puder falar um pouquinho da sua experiência no mestrado, doutorado, até mesmo para quem quer iniciar. Perfeito, ótimo. Então, assim, para começar, né, na verdade, eu iniciei na iniciação científica, eu estava no 3º semestre de graduação da faculdade, e aí o meu professor de fisiologia, ele falou assim, ele comentou que ele fazia doutorado na USP, e eu falei, puxa, que legal, né, fazer doutorado, que interessante, estudar mais, aprender mais, eu gostei daquilo. E aí eu lembro que, nitidamente, como se fosse hoje, eu cheguei para ele no final de uma aula, e falei, professor, como é que funciona? Como é que eu faço para fazer uma iniciação científica? E aí ele foi super simpático, me mostrou o site do Departamento de Fisiologia da USP. Ele falou, olha, tem vários professores aqui que trabalham cada um numa área diferente, seja endocrinologia, a parte de cardio, respiratório, renal e etc. Ele falou, dá uma olhada nos professores, nas linhas de pesquisa que tem, para que você veja o que você acha mais interessante. Escolhe uns 3 ou 4 aí que você acha legal, e aí me mostra semana que vem. E aí eu cheguei em casa, já olhei o que ele me falou, e eu procurei uns 3 ou 4 professores voltados mais para a parte de endocrinologia, que eu acho que tem mais a ver com nutrição. E aí ele falou, olha, esse professor aqui, que é o Biratã, Fabris Machado, vou falar com ele, porque ele é mais próximo a mim, ele está do meu lado ali, vou ver se dá certo, né? E ele falou, olha, manda um e-mail para ele também, para ver se ele quer, né? Daí eu mandei um e-mail dizendo que eu gostaria de fazer uma iniciação científica e ele me chamou para que eu fosse até lá conversar com ele. E aí acabou que eu fiquei por lá, fiquei 10 anos por lá, comecei a fazer iniciação científica, eu trabalhei com a parte de fluxo de glicose, tanto especialmente em fígado, né, mas em rim também, voltado mais para a questão do diabetes, da esteatose hepática também. E aí eu fui estudando sobre esses pontos, acabei a faculdade, já ingressei no mestrado e doutorado, porque eu sabia que eu queria muito aquilo, eu sempre gostei muito de pesquisa, de estudar, de conhecer a mais, e é uma área que é fascinante. E na verdade, nessa época, né, eu acabei despertando para isso, porque eu vi algo além da faculdade. Tudo que eu vi ali, eu nunca tinha visto na faculdade. Então, para mim, foi um diferencial muito, muito interessante. E eu vi mais uma possibilidade de mais uma carreira, talvez, mais uma possibilidade de outras opções. E hoje eu vejo o quanto isso foi interessante, porque eu consigo unir as duas coisas. Tanto a minha prática clínica,
que eu também levo para a aula, né? Porque a gente tem que ter essa união desses dois pontos, da prática, né? E da teoria e da prática. Só que a pesquisa científica, ela me dá uma base muito boa para isso. Enfim, como eu sempre gostei, né, desses pontos de estudo, de verificar, de ser curiosa, para mim foi algo bem interessante. E aí, durante o mestrado, além dessa questão de estudo, né, essa questão enfim, de laboratório que eu trabalhei, foi bem importante porque eu comecei a participar de vários congressos, vários eventos, tanto nacionais quanto internacionais, e isso me gerou uma possibilidade de crescimento não só dentro da pesquisa, mas crescimento pessoal também. Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de falar, de apresentar alguma coisa, e isso, em passos de formiguinha, foi mudando ao longo dos anos, porque eu fui colocada à prova de fogo, eu tinha que apresentar no congresso, eu tinha que apresentar no congresso internacional, então assim, eu não tinha como fugir daquilo. Isso foi algo bom porque eu me forcei a tentar vencer essa barreira, essa angústia, esse medo, e eu consegui ao longo dos anos, né? Foi devagar o processo, mas eu consegui. E isso para mim, além de poder viajar, conhecer outros lugares, que é um ponto interessante também, né? Outras culturas, me possibilitou vários tipos de conhecimentos. Então, hoje, toda essa bagagem que eu consegui ao longo de todos esses anos, seja na prática clínica, seja na pesquisa científica, isso me dá um poder interessante para ensinar, porque eu consigo unir toda essa base acadêmica com a base também da prática clínica. E isso eu acho que é um ponto muito bom, porque eu não sou aquela pessoa que vai passar um conhecimento sem ter uma base científica. E é o que eu costumo colocar, né? Até se você olhar aqui no meu logo aqui atrás, a Aline Davi Nutrição, né? Então, com ciência. E é isso que eu acredito, uma nutrição baseada em ciência, porque é um ponto muito importante a gente saber determinar um artigo, ler um artigo, o quanto isso é válido para a prática clínica também, né? E aí, pensando na questão do mestrado e doutorado, mais na parte assim do dia a dia, né? Eu fazia sempre experimentos todos os dias, de segunda a sexta, às vezes de sábado e domingo também, quando era necessário, então não tem muito horário, muito dia, né, para pesquisa científica. E além disso, a gente precisava fazer algumas disciplinas. Então, é como se fosse uma faculdade, né? Você tem disciplina, você tem que cumprir créditos, provas, seminários, etc. Então, mas você pode escolher. O legal do mestrado e doutorado é que você consegue selecionar as matérias que você mais deseja. Então, se você quiser fazer uma matéria, sei lá, de estatística, você pode fazer. Se quiser fazer uma de genética, você pode fazer, até em segmentos diferentes do que você trabalha. Então, isso é uma boa possibilidade de conhecimento, de você ampliar o seu leque de conhecimento, de conhecer, enfim, outras pessoas, que é um ponto interessante. Além disso, durante o mestrado e doutorado, a gente precisa fazer duas provas especiais, né, que é a qualificação e a defesa do seu projeto, que geram uma certa angústia, porque você é colocado à prova, né, uma banca vai te avaliar de professores, mas também acho que é um ponto de evolução interessante. Você estuda para aquilo, você se organiza para aquilo, né, então acho que vale a pena. É claro que se alguém tem uma total vontade e certeza que quer atender apenas em consultório, talvez fazer um mestrado, um doutorado não seja a melhor opção. Agora, se eu tenho alguém que deseja, além do consultório, também atuar como docente, como professor universitário, como palestrante, é algo que é um diferencial e, na verdade, pensando pelo MEC, é algo obrigatório, né? Nenhuma faculdade de graduação pode aceitar alguém para dar aula que não seja pelo menos mestre. Se ainda é aula de pós-graduação, tem pós-graduação que aceita. Mas para a graduação, isso é uma obrigatoriedade que o MEC coloca para a gente. Então, é mais uma possibilidade de uma carreira, de um emprego, e eu sou muito grata por isso, porque isso me possibilitou, por exemplo, que eu tivesse uma didática, um domínio, um conhecimento, para que eu faça coisas adicionais. Então, para ser reconhecida em congressos, para que eu possa dar aulas em várias pós-graduações do Brasil inteiro. Então, hoje, assim, eu tenho que recusar, porque são tantos convites que eu recebo que eu não dou conta.
Então, isso é um ponto interessante, né? Eu acho que quem visa, a gente, vamos ser bem sinceras e sinceros, o nosso ponto também é ganhar dinheiro. A gente quer uma profissão para isso, né? Então, nesse sentido, é um além que a gente tem. Então, é um investimento que vale a pena. Quem pode, quem tem essa possibilidade de fazer um mestrado, que gosta de dar aula, que tem essa vontade, é um emprego a mais, né? Que você pode conseguir uma possibilidade aí bem interessante. E graças a isso também que eu consegui adentrar na docência, não só em graduação, mas em pós-graduação, mas também para os meus cursos online, né? Então, para mim, realmente é um ponto que vale muito a pena. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCast. Com certeza foi muito enriquecedor, não somente para mim, mas acredito que para todo mundo que está escutando a gente. E você poderia falar uma mensagem final para quem está escutando a gente? Obrigada, Vinícius, pelo carinho, obrigada a todo mundo que está escutando. E a minha mensagem final é que vocês nunca tenham receio de críticas que venham de fora, de repente que vocês tenham, sejam amigos, familiares, colegas, professores, o que for, que falem que a sua profissão não gera dinheiro, que a sua profissão não gera prestígio, que a sua profissão ela não gera dinheiro e por aí vai. Eu tenho total certeza que quando a gente se dedica e de verdade estuda e vai atrás e tem conhecimento, a sua profissão pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Então tenha isso muito claro na sua mente, que você pode, que você consegue, é só de fato a gente focar nos estudos e também nos atendimentos, né, na parte prática, que é totalmente viável e possível. A nossa profissão ela vem crescendo bastante, cada vez mais. Se a gente for comparar o que era quando eu me formei e o que é agora, é uma outra profissão totalmente diferente. E a possibilidade ela vem crescendo cada dia mais. Tem espaço para todo mundo, eu garanto. Aline, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde que se indica, né, eles procurarem? Pode ser, acho que o Instagram, acho que é mais fácil, né? Aí meu Instagram é dra.alinedavi. Então, pessoal, esse é o episódio de hoje. Eu agradeço novamente a Aline e Davi. Foi muito enriquecedor. E lembrando que esse episódio está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e também no YouTube. Então, muito obrigado, professora Aline. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius.